Fiz essa videoaula aqui para explicar a distribuição eletrônica para vocês. Como eu falei lá no começo do desafio, agora o que a gente precisa saber a respeito de átomos, que a gente está vendo desde o começo do ano, é como que esses elétrons estão dispostos na eletrosfera. A gente entendeu que quando Bohr fala que os elétrons estão em camadas quantizadas, a gente agora vai entender de que jeito que esses elétrons vão estar nessas camadas. Então, eu fiz essa apresentação aqui e resolvi montar essa videoaula para vocês. Primeiro, deixa eu andar aqui com a apresentação. Achei. Quando a gente fala em camadas quantizadas, a gente descobre, por matemática, que existe no máximo 7 camadas para um átomo muito grande. Então, eu posso ter átomos com uma camada, 2, 3, 4, até no máximo 7 camadas. Então, se o átomo for muito grande, ele vai ter uma eletrosfera muito grande e ele vai ter que distribuir vários elétrons. Vamos recordar um pouquinho? Quanto mais distante do núcleo, mais energia a camada tem. Isso aí a gente já descobriu lá quando a gente estudou o modelo de Bohr. Então, como é que isso foi feito matematicamente? Matematicamente, eles convencionaram a chamar cada camada de letras. Então, eu tenho a camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, começando da K até a Q, a K mais perto do núcleo, a Q a mais distante do núcleo. Isso é uma nomenclatura antiga. Depois, quando a gente for ver números quânticos, a gente vai perceber que toda a letra das camadas foi convertida em números. E essas camadas foram chamadas de níveis de energia. Então, o nome camada passa para nível e cada letra ganha o seu número. Então, eu tenho a camada K, agora o que é? Nível 1. Eu tenho a camada L, agora o que é? Nível 2. E assim por diante. Eu tenho, então, níveis de 1 a 7. Qual tem mais energia? O 7, que está o mais distante do núcleo. Bom, quando começaram a perceber isso foi calculado matematicamente, isso é um modelo matemático, a gente começa a ver que se a gente pegar o número do átomo, né, o número da camada, vou pegar uma canetinha aqui, ó. Se a gente pegar o número da camada, esse número a gente elevar ao quadrado e multiplicar por 2, a gente vai conhecer quantos elétrons cabem nessa camada, ó. Camada K, o nível é o 1. Então, 1 elevado a 2, 1 vezes 2. 2 elétrons aqui na camada K. Camada L, L2. 2 elevado a 2, 4. Vezes 2. 8 elétrons aqui na camada L. E assim por diante. E isso, então, foi estabelecido como um modelo matemático. O que a gente vê na prática? Na prática, a gente vê que da camada N em diante, ou seja, do nível 4 em diante, já não se sustenta mais essa quantidade de elétrons. Ó, vamos perceber. O que a gente vai ter na prática, realmente? A camada K, conseguindo colocar 2 elétrons. Na camada L, a gente coloca 8. Na camada M, a gente coloca 18. N, 32. Só que a O, ao invés de ter 50, ela vai voltar a ter 32. E aí começa a diminuir, ó. O nível 6 com 18 elétrons e o nível 7 com os nossos 8 elétrons aqui. Então, a gente percebe que quanto mais distante do núcleo, se o núcleo está com as cargas positivas, o que a gente tem é, se está muito longe do elétron, a gente não consegue segurar mais tantos elétrons assim. Se está muito distante do núcleo, a gente não segura mais tantos elétrons.
Então, a gente percebe que agora a gente vai ter o quê? Ó, isso que interessa pra gente. Nível 1, 2 elétrons. Nível 2, 8 elétrons. Então, a gente tem 2, 8, 18, 32. 32, 18 e 8. Começa a decair o número de elétrons na camada que a gente está olhando aqui, completando o elétron. O que a gente está vendo, então? Ó, resumão. A energia vai aumentando de acordo com o número de camadas mais distante do núcleo. Então, aqui está o núcleo, ó, a carga positiva vai ficar aqui, e aí os elétrons vão sendo cada vez em camadas mais energéticas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que a gente vai perceber, então, depois disso? A gente vai perceber que a cada nível, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente vai ter subníveis. É como se a gente ficasse assim, ó. Vamos entender que em cada nível de energia, cada camada, eu tenho uma organização dentro dessa camada. Vamos pensar no guarda-roupa, ó. Vamos organizar. Eu abro a porta do guarda-roupa e encontro uma gaveta. Se eu abrir uma outra porta e essa porta for maior, porque o nível é maior, eu já coloco mais uma gaveta, ó. No primeiro nível, na primeira camada, uma gaveta só. No primeiro nível, só um subnível. No segundo nível, 2 subníveis. No terceiro nível, a gente vai ter 3 subníveis. E no quarto nível, a gente vai ter 4 subníveis. Conforme vai crescendo, era esperado que eu tivesse mais subníveis, mas do mesmo jeito que a gente pensou, isso aqui é teórico, isso aqui não se mantém na realidade. Esses subníveis, eles então são no máximo 4. Então, eu vou ter no máximo 4 gavetas para cada porta. No máximo 4 subníveis para cada nível. Como é que eu vou chamar os subníveis? Eu vou chamar os subníveis de S, P, D e F. Então, o que eu vou ter que guardar? Eu vou ter que decorar que os níveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de K a Q. Que eu tenho 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons em cada um. E vou ter que guardar que eu posso ter subníveis dentro desses níveis. Quem são esses subníveis? São o S, o P, o D e o F. Agora, quantos elétrons cabem nisso? No S cabe 2, no P cabe 6, no D cabe 10 e no F cabe 14. Chato pra dedéu eu guardar isso aí, certo? Então, vamos ver como é que a gente vai trabalhar com isso aqui para ficar o menos chato possível. Ó, vamos lá. Bom, o que a gente vai ter? Vou pegar uma canetinha. O que a gente vai ter aqui, ó? Vamos supor que eu tenha uma camada perto do meu núcleo, a camada K. Eu chamei essa camada de nível 1? Sim. Quantos elétrons eu tenho no nível 1? Quantos cabem? 2 elétrons cabem na primeira camada. Só, porque a primeira camada é pequenininha. Olha, é igual uma cebola, né? A primeira camada é aquela parte mais interna da cebola ali. A cebola vai aumentando. O que eu entendi? Eu vou entender que eu vou representar os elétrons que estão nessa camada desse jeito. Ó, a camada é 1. O subnível é o S. Quantos elétrons cabem? 2 elétrons aqui em cima. Certo? Vamos ver então a 2. Nível 2. Nível 2, camada L. Quantos elétrons cabem na camada L? 8. Ah, cabem 8 elétrons. Então, eu posso pôr 2 na gaveta S e 6
na gaveta P. Olha aqui, ó. Quanto cabe no S? 2. Quanto cabe no P? 6. Certo? Muito bem. Então, aonde mora o elétron que está aqui? Ah, mora na segunda camada, ó, porque eu estou vendo esse número 2 aqui, no segundo nível, no subnível S. Esses elétrons moram aonde? Ah, moram na segunda camada, mas em outra gaveta, no subnível P. Ah, mas tem gaveta S na primeira camada e tem gaveta S na segunda camada. Sim, tem subnível S em todas as camadas, ó. O subnível S da camada 2, da camada L do nível 2, é igual ao subnível S da camada 1? Não. O subnível S da camada 1 está mais interno. E o subnível S da camada 2 está mais externo. Olha, vamos ver a camada M. A camada M, deixa eu voltar. A camada M tem 2 elétrons. Ou melhor, desculpa. A camada M é o nível 3. Vai caber lá dentro 18 elétrons, ó. Então, para organizar 18 elétrons, eu preciso de mais gavetas. Eu vou usar a gaveta S, vou usar a gaveta P e vou usar a gaveta D também. Então, eu vou ter no 3, no nível 3, o subnível S, no nível 3, o subnível P, e no nível 3, o subnível D. E assim segue o baile. Olha aqui o nível 4, a camada N. Cabe 32 elétrons? Sim. Como é que eu vou distribuir? 4S2. Ó, tenho gaveta S, tenho gaveta P, tenho gaveta D e tenho gaveta F. Então, eu tenho todos os subníveis no nível 4. Por quê? Ah, porque ele é grande. Dá para a gente organizar esses elétrons de um modo que um fique bem distante do outro. Na camada O, a mesma coisa. Na camada P já começa a diminuir. E na camada Q também já começa a diminuir. Essa aqui é uma conformação antiga. Aí eu corrigi para 8 elétrons aqui, tá? Então, como é que vai ser a sequência de energia? O primeiro elétron entra onde? Aqui, bem perto do núcleo. Quantos cabem aqui? 2. Depois que eu tiver 2, aonde entra o outro elétron? Ah, o outro elétron já vai entrar aqui. Ainda no subnível S, mas já na outra camada. Olha aí, dentro da mesma camada, em outro subnível. E assim vai ficando cada vez mais distante do núcleo. Então, cada vez mais energético, ó, uma sequência crescente de energia nesses subníveis. Bom, Pauling, ele resolveu então, para melhorar esse diagrama, fazer disso uma regra, fazer disso uma estratégia para a gente entender como é que os elétrons entram. Lembra daquela história dessa montagem? Quantos elétrons cabem em cada subnível? Muito bem. Se a gente pegar só essa parte, deixa eu pegar um lápis aqui, ó. Se a gente pegar só essa parte que a gente é capaz de montar, sabendo quantos elétrons a gente tem e quanto cabe em cada camada, a gente chega no próximo estágio. Ó, no K, eu tenho 1S2. No L, eu tenho 2, porque é o nível 2. SP. Quanto cabe no S? 2. Quanto cabe no P? 6. Então, na soma, dá os 8 que cabem no L. Na M, M é nível 3, ó. 3. Eu vou colocar 18 elétrons? Sim. Então, eu tenho 2 no S, 6 no P. No D, eu tenho 10 pontos. Os 18 elétrons estão aqui, organizados em regiões diferentes, mas dentro da mesma camada. Como é que eu sei que é dentro da mesma camada? Ó, porque todos eles são 3. Ó. 3 significa o quê? Significa que a camada é a M. A N, a mesma coisa. Então, Pauling, ele resolveu que os elétrons eles vão entrar numa sequência energética que vai mostrar para a gente a diagonal desse diagrama. Então, aonde entra o primeiro elétron?
Um S. Ah, mas cabe 2. Então, o segundo elétron entra onde? Ainda no S. Sim. Então, eu tenho 3 elétrons. Se eu tiver 3 elétrons, eu vou ocupar 2 aqui e o próximo que sobra vem para o 2S. Então, se eu tiver 4 elétrons, 1s2, 2s2. Se eu tiver 5, 1s2, 2s2. Onde vem o próximo? Segue a seta. 2p6. Vai vir para cá. Até eu conseguir encontrar, encher isso aqui. Ah, encheu, já tem 6. O que não pode acontecer? Não cabe 7. Aonde vai o próximo? Vai para 3, a 3S2. Certo? Vamos dar uns exemplos. Ó, dá uma olhada aqui no flúor. O que a gente olha do flúor? Vou pegar uma caneta. Como é que a gente está olhando o flúor? Primeiro, a gente conhece essa representação aqui, ó, lá do começo do curso. Flúor, símbolo F. Que 9 é esse? Número atômico. Ele tem 9 prótons. Se ele tem 9 prótons e é neutro, é sinal que ele vai ter 9 elétrons. Então, vamos colocar 9 elétrons. Aonde a gente vai colocar o primeiro? 1s. O segundo, também no 1s, ó, 1s2. O terceiro, 2s. E o quarto, 2s. Ó, já coloquei 2 aqui, já coloquei 2 aqui, 4. Faltam quantos para completar o 9? Faltam 5. Então, como é que vai ser a ordem energética da distribuição eletrônica desses elétrons aqui? Como é que esses elétrons vão estar distribuídos em ordem energética? 1s2, 2s2, 2p5. Sempre o mais próximo do núcleo vai encher primeiro e depois os outros vão enchendo depois. Olha o cloro. 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O que aconteceu? Se eu somar todos esses elétrons aqui, quanto que tem que dar? Tem que dar os 17 que a gente está olhando aqui. Certo? Ah, mas como é que eu tenho que colocar esses 17? Na ordem da diagonal do diagrama da distribuição eletrônica. E assim vai ser com todos os elétrons que a gente está olhando aí. Certo? Então, a gente aprendeu a distribuir os elétrons, cada um na sua caixinha. Vamos ver dos elementos com menos elétron até os elementos com mais elétrons. Olha aqui, ó. O que a gente tem aqui? Hidrogênio. Hidrogênio tem quantos elétrons? 1. Então, como é que vai ficar a distribuição eletrônica do hidrogênio? Um elétron só. Aonde ele vai entrar? Lá em cima. 1s. Só que eu não tenho 2, eu tenho um só. Põe 1 aqui. 2 elétrons no hélio. Como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica do hélio? 1s. Ó aqui, ó. 2. Os dois vão entrar junto no S. Por quê? Ah, porque um S cabe 2 elétrons. Lítio. Lítio tem 3 elétrons. Então, 2 eu ponho no 1s. 1s cabe 2. Ah, sobrou 1. Para onde vai o próximo? Ah, vem aqui, ó. Sempre seguindo a seta. Olha aqui, ó o próximo aqui. Somei 2 com 1, dá 3. 4. 1s2, 2s2. Boro 5, 1s2, 2s2, 2p1. Então, ó, a soma tem que ser 5. Ah, Rosana, mas cabe 6. No P cabe, mas eu não tenho 6, eu tenho só 5. Então, eu vou ter que colocar só o que falta para completar 5. Sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui, deu os 11? Sim, ó. 4 com 6, 10, com 1, 11. Potássio, 19. Vamos seguir a seta até a gente encontrar os 19. Eu quero que vocês observem muito bem o caso do ferro. Olha aqui.
O ferro tem 26 elétrons, já tem bastante elétron, né? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar no 26. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olha esse passo aqui que é o mais importante. 3p6. Ah, tá no nível 3? Sim. O nível 3 está cheio? Não. Mas ele não vem, ele vem, ó, para o nível 4. É assim que o elétron vai se comportar. Ele não acaba de preencher a camada M. Ele preenche a camada N depois que ele volta, ó, depois que ele volta para a camada M de volta para poder preencher. A gente vai ter propriedades interessantes para o ferro, enquanto substância, por causa dessa distribuição eletrônica aqui. A gente chama ele de elemento de transição. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Então, vamos ver o que é a ordem energética do elemento ferro. Então, como é que a gente vai fazer a ordem energética? Se energética depende de energia. Muito bem. Quem dá a ordem de energia para a gente? O diagrama de Pauling. Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6, 4s2, 3d10. É assim que é a camada de energia? É. Então, aonde está o subnível mais energético? O mais energético foi aquele que ficou por último. Quem é que ficou por último? 3d6. Mas é o último? Não, eu tenho 4, a gente tem um nível aqui mais externo. Mas Rosana, você não falou que quanto mais externo, mais energético? Então, né, aqui a gente já começa com alguns modelos interessantes. Por isso que Pauling fez aquela tabela pra gente, aquele diagrama pra gente. Este aqui não é o mais externo, mas é o mais energético. Certo? Muito bem, a gente vai ver qual a importância disso. Vamos fazer então por ordem geométrica. Como é que seria a ordem geométrica? Vou colocar o 1 que é junto. Ó, no nível 1 tem 2 elétrons. No nível 2, que é, aqui é K, aqui é L. Quantos elétrons tem? 8 elétrons. No nível 3, K, L, M. Quanto tem? 14 elétrons. E no nível 4, 2 elétrons. K, L, M, N. A gente então colocou aqui, ó, numa ordem geométrica. O que seria a ordem geométrica? O mais externo. Desculpa. O mais externo vem por último. Deixa eu dar uma olhadinha, pegar uma canetinha aqui. Ó. O mais externo fica por último. Essa é uma ordem geométrica. Por que eu preciso dessa ordem geométrica? Essa ordem geométrica mostra pra gente o que a gente aprende como camada de valência. Camada de valência é sempre a mais externa. Então, qual é a camada de valência do ferro? A 4. Então, a camada 4 é a camada de valência. Certo? Gente, por hoje é só e eu vou organizar algumas outras coisas que vão mostrar o que isso tem a ver com o que a gente vai trabalhar daqui para frente. O que eu quero dessa aula? Eu quero que vocês aprendam a fazer a distribuição eletrônica de alguns elementos aí que eu vou passar para vocês. Combinado? Beijo!